Boa noite, pessoal. É isso aí. A reforma da Previdência voltou a andar desde ontem, né? Depois de muitas idas e vindas, o ministro Paulo Guedes foi no Congresso Nacional explicar a sua proposta para os deputados e hoje o presidente Bolsonaro começou a conversar com ele. Então agora a proposta da Previdência vai começar a andar mesmo no Congresso e vão voltar a surgir aquele monte de meme, de histórias sobre a reforma da Previdência, que isso vai fazer mal para um lado, vai fazer bem para o outro. E na verdade tudo muita mentira, muita história que na verdade visa enganar as pessoas a respeito do verdadeiro significado e do objetivo da reforma. Então assim, eu me proponho aqui a explicar para você, o trabalhador, aquela pessoa que passa o dia trabalhando, que muitas vezes não tem tempo de acompanhar o noticiário ou se informar mais profundamente a respeito disso, de explicar para você de forma simples, até de maneira figurativa, como é que é essa reforma e por que ela é tão necessária, tá certo? Então a gente pode explicar como é a reforma da Previdência comparando o Brasil como se fosse você, o senhor trabalhador, a senhora trabalhadora, e a Previdência como se fosse o seu filho, sua filha. Então imagine que você é um trabalhador que ganha um salário mínimo, vamos arredondar aí para R$1.000 por mês, e tem um filho que se chama Reforma da Previdência, para o qual todo mês você tem que destinar um determinado valor. Vamos dizer que no mês de janeiro foi R$300. Só que esse seu filho, a Reforma da Previdência, todo mês ele precisa receber mais dinheiro, mas o seu salário não aumenta. Então no mês de fevereiro você transfere para ele R$320. No mês de março, R$350. Mas o seu salário não aumenta, continua R$1.000. Então isso aí explica o que é o crescimento da despesa com a Previdência no Brasil e o aumento do famoso déficit da Previdência. O que é isso? As pessoas vão envelhecendo, se aposentando, precisando receber sua aposentadoria, a despesa com a Previdência vai subindo, mas a economia brasileira está há anos parada, estagnada, ou seja, o salário do trabalhador continua lá paradinho em R$1.000. E então aí fica claro que há um problema, há um déficit, há uma despesa que vai aumentando todo mês. E aí há um impacto nos demais gastos sociais. O Brasil, assim como você, meu amigo trabalhador, trabalhadora, tem outras despesas além da previdência do filho, como por exemplo a segurança. Você precisa manter o portão da sua casa bem trancado, uma cerca elétrica, se for o caso, às vezes pagar o vigia da rua. Você precisa fazer uma consulta todo mês, comprar o remédio, são gastos com saúde. Alguns de vocês precisam fazer uma faculdade, pagar uma escola, são gastos com educação. Às vezes precisa fazer uma reforma na casa, consertar uma parede que rachou, um problema no piso, e são gastos com infraestrutura. E tudo isso tem que ser feito com os R$1.000 que você ganha todo mês. Agora, se a despesa com a Previdência, com o seu filho, sobe todo mês, o que é que acontece? Vai começando a faltar dinheiro para esses outros gastos, porque a despesa com a Previdência, com o seu filho, ela não pode deixar de ser paga. E aí começam a surgir os impactos que nós já vemos hoje em dia na nossa vida. Começa a faltar investimento lá no hospital, o hospital começa a faltar insumos, é a escola que não é feita, é a polícia que fica com o carro faltando combustível no meio da rua, sem poder trocar os pneus, é a infraestrutura que não tem, as estradas esburacadas, porque todo o dinheiro que era para estar sendo gasto ali, está indo para a Previdência, o seu filho ali na reforma da Previdência. Essa é a situação que nós temos no Brasil hoje. Mas aí ainda há uma solução, que é o quê? Endividamento. E aí a gente vai tratar do outro tema que o pessoal usa muito para criticar a questão da reforma. Mas o Brasil deve muito aos bancos. Mas eu coloco a situação desse trabalhador, que pode ser você, pode ser eu. Está devendo, tem que dar o dinheiro ao filho, o dinheiro acabou, mas precisa pagar a escola, precisa consertar o portão da casa, precisa fazer uma reforma no muro da casa. O que é que faz? Vai ao banco, tomar emprestado. E é o que o Brasil tem feito há muito tempo. Só que você que já foi ao banco tomar emprestado sabe como é. Quando você vai tomar o primeiro empréstimo, a taxa de juros é mais baixinha, o gerente do banco fica muito satisfeito em te emprestar. Quando você vai tomar o segundo empréstimo, ele já pergunta por que você não terminou de pagar o primeiro e te empresta. Mas quando você vai buscar o terceiro e o quarto, ele já vai ficando preocupado
subindo os juros que você vai pagar e às vezes temendo até te emprestar. É a situação do Brasil hoje. Os juros são altos e já foram até mais altos porque o Brasil é muito endividado. E o Brasil é muito endividado porque tem muitas despesas. Então a solução não é só chegar e dizer para o gerente, ó, não quero pagar essa taxa de juros não. Sabe por quê? Porque você precisa do dinheiro para pagar as suas despesas. Então esse é o problema do endividamento do Brasil, que é o mesmo endividamento que o trabalhador pode ter. E aí a gente chega na situação de reconhecer, precisa fazer uma reforma. Se você tivesse um filho que lhe desse essas despesas todo mês aumentando, e você com seu saláriozinho fixo, você não ia fazer uma reforma na sua casa? O que era que você ia fazer? Ia propor para o seu filho, olha filho, vamos trabalhar um pouquinho mais para trazer recurso aqui para dentro de casa. Ou então você ia dizer, meu filho, eu vou ter que começar a diminuir o valor que eu te dou. É o que a reforma propõe. Os dois pontos principais, quais são? Aumentar o tempo de aposentadoria, a pessoa demorar um pouco mais para se aposentar, e ter que pagar um pouco mais, contribuir para se aposentar. É o que você deveria fazer, é o que o trabalhador faria com o filho, chamado Previdência. Com isso, aquele déficit que estava subindo 300, 350 e 400 vai começar a estabilizar e com o tempo diminuir. Vai sobrar mais dinheiro para que o trabalhador possa consertar a parede da casa, pagar as despesas que tem e inclusive ao banco, pagar a dívida lá no banco. Então tudo isso decorre da reforma da Previdência, da conversa que o trabalhador vai ter lá com o filho dele. Se a reforma da Previdência não for feita, os danos podem ser ainda piores. Imagina a situação desse trabalhador, o empregador dele começa a observar, rapaz, esse trabalhador tem despesa muito grande com esse filho e não consegue resolver o problema. Ele está começando a dever na escola que ele tem, está começando a dever na farmácia, não está cuidando bem da saúde. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou demitir ele. É o que pode acontecer com o Brasil. Claro que o Brasil não é um trabalhador, não pode ser demitido pelos empregadores. Mas pode sim, as pessoas que são donos das empresas, das fábricas, desistirem do Brasil e dizerem, eu não vou mais investir no Brasil não, o Brasil vai quebrar. E sabe o que é que pode acontecer? Piorar ainda mais a situação. Os R$1.000 que tinha todo mês para esse trabalhador, e a receita do Brasil pode cair ainda mais. E com o déficit da Previdência subindo, a situação fica sem solução. Bem, amigo, eu espero que eu tenha conseguido convencê-lo, né, de que é necessário fazer uma reforma. Mas mesmo que você concorde, você ainda pode perguntar assim, tá certo, o Madison está dizendo aí que a reforma da Previdência é necessária, mas eu quero saber por que é que ela tem que acertar em mim, que sou um pobre trabalhador, que passo o dia trabalhando, ganho um salário mínimo e não acerta as pessoas que estão lá em cima ganhando milhares. Eu digo para você que a reforma precisa atingir todas as pessoas. E no próximo vídeo eu vou explicar porque até do mais que ganha mais, até o que ganha menos tem que contribuir. Espero você no próximo vídeo. Tchau!